Bom, quando a gente fala de estupro marital, a gente está falando de um crime que é extremamente complexo e que talvez, no âmbito da violência doméstica contra a mulher, assim como a violência psicológica, são crimes de difícil elaboração por parte tanto do judiciário como por parte da sociedade em si. Por que é que eu estou falando isso? Porque é um crime que é fundado essencialmente no não reconhecimento ou na invisibilização em razão do machismo estrutural e da misoginia em que a sociedade vive. Então, a gente está pensando aí em dificuldades que envolvem tanto o judiciário quanto esses aspectos psicossociais que envolvem a temática. E é interessante a gente pensar enquanto desafio, por exemplo, as dificuldades probatórias. Do que é que eu estou falando? Eu estou dizendo que a gente ainda lida com questões relacionadas ao que a vítima diz versus o que o agressor diz, endossando muito mais a fala desse agressor, justamente, inclusive, pelas dificuldades em relação às provas materiais. Então, é uma dificuldade de se estabelecer uma prova de âmbito técnico, em que, de fato, a gente tem aí uma prova pericial do ponto de vista da medicina legal, é uma dificuldade que envolve a própria ida dessa mulher ou a perícia no IML para que ela possa comprovar ali que sofre um estupro. Enfim, são outras dimensões que precisam ser tomadas em consideração para verificar que esse tipo de crime ele envolve uma complexidade muito maior do que a gente supõe. Não vamos esquecer, a gente está falando de uma cultura que é uma cultura do machismo estrutural e da misoginia e que, de fato, silencia mulheres que são vítimas desse fenômeno. Junto com a violência psicológica, tem uma coisa interessante que a gente vai pensar que, inicialmente, é como se ela fosse uma violência silenciosa, mas ela não é. Ela é uma violência silenciada. Por que é que ela é uma violência silenciada? Justamente porque ela encontra barreiras dentro dos sistemas de justiça, dentro das delegacias, dentro desses órgãos estatais que deveriam, de algum modo ou de todo modo, cuidar dessas mulheres e dessas vítimas, acolhendo essas mulheres com dignidade e não revitimizando. Tem um artigo recente que é muito interessante, agora de 2025, que é do Cordácio e Dias, que ele vai chamar e vai tratar o estupro marital como da ordem do crime transeunte, ou seja, pelo não reconhecimento dessa vítima, muitas vezes, que sofre o estupro, esse crime transeunte, ele acaba não deixando vestígios que se são considerados vestígios aptos, né, de serem constatados, por exemplo, na perícia. E que isso se dá em razão, de fato, de a gente ter questões sentimentais, de ter vínculos afetivos dessas mulheres, mas eu acrescento que muito mais. A gente está falando de mulheres que são violentadas sistematicamente dentro dos seus relacionamentos. A gente está falando de vítimas, de um modo geral, que têm silenciadas as suas demandas psicológicas e que adquirem no decurso disso questões de saúde mental como estresse, transtorno de estresse pós-traumático, como transtorno de ansiedade generalizada, enfim, uma série de acometimentos aí em saúde mental que são importantes de serem considerados e que fazem, inclusive, com que essa vítima acabe não conseguindo dar conta de falar sobre aquilo que vivencia. Quando eu olho para isso, a minha perspectiva é de fato que o investimento ele precisa se dar de uma ordem macroestrutural. Ele precisa se dar na ordem das políticas públicas, primeiro, para que as pessoas consigam reconhecer que são vítimas desse tipo de crime, para que a gente tenha políticas públicas que coíbam efetivamente a violência de gênero. Então, política pública no âmbito da segurança pública, no âmbito da educação, no âmbito, enfim, de todas aquelas esferas que fazem com que o sujeito ele possa ter um pouco mais de empoderamento frente a essas questões. A gente precisa muito treinar, né, o corpo técnico para atuar em demandas específicas como essa. Eu acho que o CNJ ele já vem num movimento muito interessante e os movimentos especialmente os movimentos feministas dentro, né, do judiciário. A gente tem aí um documento técnico
que trata sobre o julgamento sobre a perspectiva de gênero. E isso já é algo que a gente precisa estar considerando com muito zelo. E campanhas, de fato, de conscientização para que essa violência ela não continue a aumentar como ela tem sido, né, substancialmente. Então, o apelo que a gente vai fazer é justamente esse. É um apelo que se dá na ordem de que os cursos de formação eles comecem a investir em temáticas como essa, no sentido de formar novos profissionais um pouco mais alinhados com essa perspectiva e que o próprio judiciário e sistemas de justiça e políticas públicas possam, de fato, trabalhar na perspectiva de diminuição desse quesito.